Boa noite. Eita, que o boa noite foi bem fraquinho. Boa noite. Agora eu estou ouvindo voz. Sintam-se todos acolhidos pela Casa Espírita Manuel Quintão. Sejam bem-vindos os que estão vindo pela primeira vez, os trabalhadores e os frequentadores da casa. Que a partir desse momento nós possamos esquecer um pouco dos nossos problemas lá fora e dar oportunidade para a espiritualidade trabalhar em cada um de nós. Porque à medida que estamos sentados ou aí ou aqui, com outros pensamentos, não estamos permitindo a ser assistidos. Por isso eu peço a vocês. A palestra de hoje vai ser com o Enderson Xavier, que é da Casa do Caminho de Cajueiro Seco, não é? Para não esquecer. O tema é relacionamento à luz da doutrina espírita. O exórdio de hoje é Livro dos Espíritos, capítulo 4. Lei de reprodução, mas o subtítulo é Obstáculo da Reprodução. E Nelly vai fazer a prece final. Para falar do obstáculo da reprodução, eu preciso falar primeiro da reprodução dos seres vivos, que é uma lei natural. Sem ela, o mundo corpóreo não pereceria, quer dizer, não existiria. A reprodução, ela tem tudo a ver com a reencarnação. É através da reprodução que nós reencarnamos, né? E aí vem dois obstáculos à reprodução. Existe o natural ou o kármico e existe o artificial, que é o que eu realmente vou focar hoje, né? O artificial é um produto da ação do homem com a finalidade de impedir essa reprodução. Quando é que essa reprodução é impedida? Através da camisinha, do DIU, da vasectomia. Eita, molhei meu papel, ó. Que massa. Da vasectomia, da laqueadura das trompas, né? Que muitos dizem a ligadura, mas eu acho que desliga ao invés de ligar. A camisinha, ela tem outra finalidade a não ser evitar a reprodução, que é a contaminação, de evitar, né? Prevenir as doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, já os outros métodos realmente só vai evitar a reprodução. Aí nós pensamos assim, eu fiquei pensando, nossos avós tinham bastante filhos, não era? Era 10, 15. Tem pessoas que ainda hoje eu converso e dizem, não, meus pais tiveram 17 filhos, hoje só tem 15 que estão vivos, né? Então, antigamente não tinha essa preocupação, também provavelmente não existiam esses métodos contraceptivos. Hoje em dia, aí fomos evoluindo, e diante dos métodos, fez com que nós fizéssemos um planejamento familiar. Hoje, a maioria não pensa em ter 5 filhos. Mas eu vou dizer o máximo. Porque tem gente que diz, eu só quero 1. Eu tive uma filha e não quero mais nenhum. Aí tem gente que diz 2, mas eu ainda cheguei a encontrar pessoas que queriam adotar 4 crianças. Me admirei, né? Porque se você quer adotar 4 crianças no mundo de hoje, né? Mas as pessoas, por que hoje nós dissemos, eu, por exemplo, só tenho 2 filhos, optei por ter 2 filhos, né? Por quê? Nós pensamos assim, quero dar para os meus filhos, quero ter poucos filhos e dar para eles aquilo que eu não tive. Mas vocês já pararam para pensar o que é que nós queremos dar? Eu quero dar os brinquedos que eu não tive, os passeios que eu não tive, a roupa que eu não tive, o sapato que eu não tive. E aí nós só pensamos no quê? Como Carla mesmo disse, nos bens materiais. Será se nós estamos preocupados? Não, eu só vou ter 2 filhos porque eu vou ter mais tempo para eles, porque eu vou fazer meu planejamento de ficar com eles
Que esse planejamento é difícil, né? Hoje em dia nós temos várias atividades, então passamos praticamente o dia trabalhando. Quando chega a noite, para a mulher já tem outra jornada. Claro que hoje muitos homens também estão contribuindo nessa parte de casa. Não é a maioria, mas já existe. Então, voltando lá, se eu uso um método contraceptivo, eu estou evitando em mim a reprodução. Será se estamos fazendo certo ou nós tínhamos que ter cada ano um filho? Sim? Vai depender do que nós vamos escolher, porque a escolha não é nossa. Também não tinha finalidade da gente ter 10 filhos. Você tem 10 anos de casada, você vai ter 10 filhos. Você tem 20 anos, e quem tem 40 anos de casado nem iria suportar ter 40 filhos. Aí vai depender da sua escolha. Aí as pessoas, vocês podem se perguntarem, poxa, mas se essa reprodução parar, e os espíritos que estão lá para reencarnar? Mas Deus não faz nada inútil, né? Que Ele não faz nada inútil. Assim como a mãe gera o bebê e ela não chega de fato no mundo corpóreo tê-lo, e ela tem um aborto natural e ele não vem a este mundo. Também teve um fim útil, né? Não foi por nada. Nós vemos que as pessoas se desesperam porque fez a programação, porque estava esperando, porque já tinha o quarto, já tinha a roupa, já tinha tudo preparado. E há uma perca, há uma decepção, há uma tristeza, tudo isso é normal. Aí a pergunta do Livro dos Espíritos, 694, diz assim: o que pensar dos usos que eu já falei, né? Eu só vou porque era para eu falar sobre ela e eu vou falar. O que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? A resposta é: isso prova a predominância do corpo sobre a alma, quanto o homem ainda está materializado. Também tem gente que diz que não vai ter filho porque não quer modificar o seu próprio corpo. Não, eu não quero ter filho porque eu não vou modificar meu corpo. Esquecendo que, dependendo quantos anos de vida você tiver, seu corpo vai modificar, não tem para onde correr. Então, se estamos indo contra a lei de reprodução, vai depender de qual motivos estamos tomando essa decisão de optar quantos filhos queremos ter. Cada um de nós sabe que passamos e por que fazemos essas escolhas, né? E Deus nos deixa livre para decidir. Vamos fechar os olhos para fazer a nossa prece. Vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, amigo de todas as horas. Agradecer a espiritualidade desta Casa Manuel Quintão, que dirige os trabalhos, e a oportunidade de estarmos aqui, podendo escutar a palestra que vai ser proferida na noite de hoje e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia todo este conhecimento. Que assim seja. Passando a palavra para o Anderson para ele proferir a palestra. Boa noite a todos e a todas. Que a doce mensagem do Mestre da Paz, Jesus, esteja presente na vida de cada um de nós. Façamos hoje, nesse dia 21, um dia após a reinauguração do GEAP, Grupo Espírita Amor ao Próximo, de Piedade, uma reflexão acerca da violência a que estamos inseridos. A barbárie diária que leva ao calabouço dos cárceres mais de 100 mil pessoas presas todos os anos no Brasil. E é um genocídio de cerca de 50 mil homicídios por ano no Brasil. Sem falar os diversos latrocínios, os diversos assaltos, roubos à mão armada, os furtos,
Estamos mergulhados, infelizmente, ainda em uma sociedade que se encontra doente, onde a calamidade, na grande maioria das vezes, se faz presente e a violência acerbada muitas vezes nos faz questionar se realmente somos cristãos. Se estamos fazendo a nossa melhor parte e o que é que nós podemos fazer para mudar esse panorama que se encontra, infelizmente, ainda muito deturpado e ainda muito complicado. Allan Kardec, ao inserir em Obras Póstumas, antes do seu desencarne, sobre a era do Espírito, onde ele traz a lume a transição planetária, e Divaldo Pereira Franco acentua através do livro Transição Planetária, onde nós temos que fazer uma indagação: que sociedade é essa que queremos para o século XXI? Então que fique essa reflexão sobre a violência que estamos inseridos, a violência que estamos, infelizmente, compartilhando às vezes nas nossas mídias sociais, e que nós, como espíritas e cristãos que somos, temos que deixar de lado tudo que venha de violência, que parta de dentro, para poder desaguar no mundo externo. Agora, adentrando no tema, todos nós aqui presentes somos a síntese, antes de tudo, de um animal sentimental, que se apega facilmente ao que desperta os seus desejos. Tente me obrigar a fazer o que não quero e você vai logo ver o que acontece. Acho que entendo o que você quis me dizer, mas existem outras coisas. Consegui meu equilíbrio cortejando a insanidade. Tudo está perdido, mas existem possibilidades. Tínhamos uma ideia, mas você mudou os planos. Tínhamos um plano, mas você mudou de ideia. Já passou, quem sabe outro dia. Antes eu sonhava, agora já nem durmo. Quando foi que competimos pela primeira vez? Porque o que ninguém percebe é o que todo mundo sabe. Não entendo nem terrorismo se falávamos de amizade. Minha laranjeira verde, por que estás tão prateada? Foi da lua dessa noite, do sereno da madrugada? Tenho um sorriso bobo parecido com soluço, enquanto o caos segue em frente com toda a calma do mundo. Isso é relacionamento a dois. Uma síntese de tudo que nós queremos almejar, de tudo que nós queremos buscar, ao mesmo tempo é uma síntese, como diz os espíritos a Chico Xavier, aqui na Terra, o maior enlace que podemos conseguir é o relacionamento a dois. O nosso parceiro de conjugalidade, ele vai ser, na grande maioria das vezes, o nosso espelho fidedigno. Ele vai ser o nosso espelho de apuramento para ver como deságua as nossas emoções. Tudo porque, no relacionamento a dois, são convidados, através de uma dança fluídica, vibracional, espiritual, espíritos que vão se harmonizar através do processo de reencarnação. E agora encarnados, embarcam na grande viagem de poder um transformar o outro, ou quem sabe, afinizar-se cada vez mais com o outro, nesse processo dinâmico, porque ele não é inerte, mas nesse processo, antes de tudo, de aprimoramento e depuramento do espírito. Então estamos na Terra para construir relacionamentos. E quando o relacionamento a dois inicia-se, o Espírito Emmanuel nos diz que nós estamos naquela doce hipnose. Ele fala no livro Sexo e Vida. Estamos naquela doce hipnose, quando o processo do enamoramento, ele é extremamente eficaz e feliz para aquele que está naquele contexto. A mulher busca o príncipe e muitas vezes leva o sapo para casa. O homem quer levar a princesa e muitas vezes leva o seu bem, que com o tempo torna-se seus bens. Mas nesse processo de enamoramento inicial, onde começa os espíritos a afinizar-se para poder depois transformar isso em noivado, quem sabe depois em casamento, essa fase toda ela deve ser buscada através do enamoramento de uma forma equilibrada. Mas aqui na Terra, infelizmente, a grande maioria de nós, espíritos encarnados, somos desequilibrados. Criamos uma personalidade ou uma persona, nos vestimos dessa máscara e muitas vezes transfiguramos em um personagem.
Somos alguém que na verdade não somos nós, porque queremos mostrar àquela pessoa de início que somos uma pessoa totalmente diferente. E nesse jogo, nessa parceria que vai se dando pouco a pouco, nós não temos escolhas, porque o outro vai acabar descobrindo quem nós somos. E ser verdadeiro às vezes é muito difícil, porque nós trazemos, cada um de nós, a nossa bagagem cultural, nossa bagagem social, a nossa bagagem do nosso clã familiar. E quando saímos à procura do outro, do parceiro ou da parceira, ou agora nesse mundo de homoafetividade, os nossos parceiros de sexualidade, ou na transexualidade do século XXI. Então, quando nós buscamos o encontro do parceiro, é muito difícil chegarmos a uma fase de equilíbrio, porque somos desequilibrados internamente. Queremos, às vezes, a mulher ideal, o homem ideal, a pessoa ideal. E muitas vezes nós não somos ideais para aquela pessoa. Não conseguimos enxergar, porque nós temos demandas internas que ainda não são totalmente preenchidas. O outro traz toda uma demanda psicológica, social, muitas vezes até financeira, e que esse encontro ele pode ser afinizado através da convivência ou pode ser de extremo sofrimento para essas duas pessoas. Então o namoro é, segundo os Espíritos, a fase de namoramento que precisamos passar para poder estabelecer de inicial qual é o caminho que devo traçar para com aquela pessoa que se encontra do outro lado. Então, quando você vai para o set terapêutico, é muito comum dizer assim, olha, o problema todinho não é meu, é do outro. Porque é muito fácil colocar a culpa no outro. Foi muito fácil para o Sinédrio de Jerusalém colocar a culpa em Jesus. Porque ele era quem ensejava o povo para ir de encontro a Roma, para ir de encontro a César. E não o Sinédrio por trazer aquele discurso que ensejava os homens ignorantes daquela época a permanecer em seus sofrimentos, em suas limitações. Mas nós somos justamente o contrário. Nós criamos essa personalidade, principalmente o homem. Ele quer ser aquela pessoa muito gentil. Muito cuidado, mulheres, quando vê um homem muito gentil de início. Provavelmente ele vai estar no campo daquele personagem que ele criou, que muitas vezes nem ele acredita que ele está sendo ele. Aquele homem muito gentil, aquela pessoa que você diz assim, ele caiu do céu. Quando você começa a interagir de uma maneira mais profunda, mais fecunda, você começa a compreender que o céu que ele veio foi o centro espírita do umbral. Porque ele traz um personagem que lhe conquista de início. Mas a convivência, quando Emmanuel nos diz que o enamoramento é o cais dos sonhos. Quando estamos no cais dos sonhos, o mar parece ser o mundo de experiências. E à medida que vamos adentrando nesse navio, se o relacionamento não tem um casco assim tão forte, e nós deixamos da margem esse enamoramento inicial, e agora partimos para a grande viagem das experiências do cotidiano, quando o casco do navio, que vai ser os problemas diários, a convivência, e eu costumo dizer uma coisa por isso ser carteiro. Quando o carteiro não chega com a primeira conta, você não sabe se o relacionamento vai prosseguir. Porque então você não está convivendo. Tudo é muito bom. Você deixa a mulher na casa, dá aquele beijo no portão, promete uma série de coisas que quando você dá as costas, metade daquilo você sabe que você nunca vai cumprir. Mas é interessante, no início você criar toda uma expectativa, porque o enamoramento ele traz uma expectativa nova. Quando estamos apaixonados, transfiguramos de uns hormônios que muitas vezes não são ocasionais no cotidiano. Somos pessoas, infelizmente, ainda muito duras, muito tristes. Trazemos em nossa psicosfera, quando encarnamos aqui na Terra, na grande maioria das vezes, vivências de sofrimento muito fortes, que introjeta em nosso perispírito, e aqui na Terra, por estar introjetada dentro do perispírito, é muito difícil de nós desvencilharmos desse processo, mas nascemos, na grande maioria das vezes, e principalmente quando é segundo, terceiro, 10º relacionamento. 20º relacionamento, que a gente vai perdendo as expectativas. Porque quando a mulher procura demais, ou o homem procura demais e não acha a pessoa ideal, nós iremos cair no campo do desânimo. Isso é muito triste.
Mas aqui na Terra, a grande maioria dos relacionamentos, os espíritos ditam, não são para a felicidade. A psicologia moderna sequer questiona se os casais são felizes ou não. Porque a felicidade ela é um movimento de equilíbrio antes de tudo. Temos que buscar o equilíbrio. Nem a pessoa diferente demais, nem a pessoa igual demais. Porque imagine um casal onde o homem e a mulher, ou vice-versa, são extremamente iguais. Imagine uma casa onde os dois têm pavio curto. Ou imagine onde os dois estão o tempo todo sorrindo e nenhum dá-se ou renuncia a nada. É o tempo todo em confronto. O interessante não é o relacionamento ter muita similitude nem muita diferença, mas ter equilíbrio entre eles. A partir do momento que o relacionamento começa a ter equilíbrio, as similitudes e as diferenças vão casando, vão fazendo parte um do outro e você começa a conhecer a outra pessoa. O campo da convivência começa a ficar mais satisfatório. E quando ele começa a ficar satisfatório, nós conseguimos equilíbrio. Porque o equilíbrio é a grande busca que devíamos procurar. E não o pai ideal, a mulher que tem aquele corpo escultural, que nós sabemos que a gravidade depois vai deixar tudo lá embaixo. Ela é implacável. E com nós homens também. Aquele homem que tem um tanquinho, acaba uma máquina de lavar de 18 quilos. Porque é todo um movimento que fazemos de encontro ao outro, que muitas vezes o outro é totalmente diferente. E quando o outro traz algumas similitudes, e você começa a perceber que aquela pessoa, não, esse sim, eu posso investir que esse relacionamento vai dar certo. Você começa a fazer o exercício, sai do cais dos sonhos, adentra o mar das experiências e chega à primeira fase de convívio. Quando você chega para a pessoa e diz assim, meu bem, estamos na hora de casar. Para o homem é quase um choque, porque o homem não quer aquele compromisso diário, aquela responsabilidade. E muitos deles dizem assim, mas a gente está tão bem assim. Mas, meu bem, nós já estamos bem assim há 8 anos. As pessoas na rua já falam. E por que a gente não vai junto a nossos trapos? Não precisa casar na igreja, fazer aquele véu de grinalda. Não precisa aquilo tudo. Basta que nós se vinculemos agora para depois sabermos se esse relacionamento inicial vai dar certo. A mulher convence o homem na grande maioria das vezes. Porque ela tem algo que transforma o homem de início e depois também, mas ela transforma aquele pensamento inicial de responsabilidade e o homem cai na armadilha, casa. Jesus foi tão feliz que quando, na hora do seu planejamento reencarnatório, ele disse assim, eu aceito tudo, a cruz, o calvário, mas o casamento, eu prefiro pular essa parte. Era o espírito de envergadura diferenciada. A grande maioria dos espíritos que são embriagados de luz não precisa do exercício do relacionamento a dois. Foi assim Buda, foi assim Satya Sai Baba, foi assim o Papa Francisco agora, foi assim Francisco Cândido de Paula Xavier, Divaldo Pereira Franco, a irmã Dulce. Espíritos que têm uma amorosidade recíproca para com a humanidade. Não precisam passar pelo campo das experiências, principalmente os karmas da sexualidade, que estamos condicionados nos relacionamentos a dois. Então, quando nós saímos do cais dos sonhos, começamos a realmente conhecer a pessoa, é que nós iremos dividir até muitas vezes a escova de dente, é que iremos saber se aquele relacionamento vai ser duradouro. E aí vai ter que ter todo o envolvimento emocional, psicológico, para poder entender o outro, para poder fazer um casamento dia após dia. Porque o mar do cotidiano, ele se apresenta na grande maioria das vezes revolto, na grande maioria das vezes traiçoeiro e na grande maioria das vezes bastante desafiador. Porque o casamento é um desafio dia após dia. No início se apresenta bastante vigoroso, forte, mas quando os problemas que são comuns à vida a dois acontecer, muitos de nós não fazemos um exercício de compreender o outro, uma renúncia para compreender o outro, e o casamento ele é extremamente de renúncia. Olha quando o casamento é diferente. Alberto Almeida, quando foi casar, ele teve a ocasião de viajar para fazer uma palestra em São Luís do Maranhão. E no voo ele encontrou um amigo de infância. Ele disse, cara, Alberto, não casa, Alberto. Ele disse, por quê? Porque o casamento ele é muito cerceador. Ele vai te deixar numa cerca.
e você não pode fazer mais nada, você vai se sentir preso. Eu disse, mas eu estou tão apaixonado, nós já fizemos até votos, prometemos tantas coisas. Tu casa, Alberto. Olha, quando eu morava só, eu morava na cama de solteiro, rolava de um lado para o outro. Agora eu só acesso por um lado, porque o outro lado é dela. E aí surge o primeiro conflito, quando a pessoa só consegue dormir do lado direito e a outra pessoa também só consegue dormir do lado direito. É o primeiro conflito. Depois a gente descobre que aquela pessoa que nos dizia palavras de romance muito lindas no início do enamoramento, do apaixonamento, do namoro, ronca de noite. Como lidar com aquela turbina que de início a gente tenta controlar, né? Diz, não, mas meu bem, você faz um barulhozinho estranho à noite. Depois de 2 meses, meu filho, você tá um avião da VASP. Tem condições de você conviver assim? Aí a gente encaminha logo ele para o médico, um terapeuta, para alguém que trabalha com distúrbio do sono, porque a gente não consegue conviver. E a convivência ela é diária. Muitas vezes fazemos esforço para conviver e quando não nos damos conta, já estamos na fase de ter filhos. E aí há toda uma crise emocional, psicológica na mulher. A doutora Teresa Maldonado fala que a maior crise que a mulher pode passar é a gravidez. Porque ela começa a ter um choque com ela mesma. Como assim? Eu tenho alguém dentro de mim que esse alguém não sou eu. E o outro, o parceiro, muitas vezes não entende essa relação e tem ciúme até do bebê. Quando a mulher quer ser plena, na grande maioria das vezes, ela tem dentro do seu psicológico também ter ser mãe. E aí nascem os filhos. E o problema inicial do A2 vira A3, A4, A5, A6, de acordo com o modo familiar e a quantidade de filhos que o casal vai ter. Então esse processo começa a ficar cada vez mais complexo. Porque como agora dar atenção, que inicialmente era apenas um, que o outro agora são os outros. E a mulher, na grande maioria das vezes, é convidada ao exercício de amorosidade pleno. E o homem, muitas vezes, por nossas ignorâncias, por nossas pequenez, por sermos ainda muito pequenos, nós deixamos a responsabilidade emocional e criacional da mãe e ficamos apenas na bagagem financeira do cuidar dos filhos. É outro problema. Porque muitas vezes a mãe tem uma afinidade com o filho, porque ela teve em todos os campos emocionais do filho, até o filho atingir certa idade. Então o filho só confia na mãe, porque o pai foi apenas o gestor financeiro da casa. Só trazia coisas e nunca ouvia o que os filhos tinham como demanda. Estamos num mundo, infelizmente, onde transferimos, na grande maioria das vezes, as nossas responsabilidades para a tecnologia. A mãe acha que é deixar a filha e o filho pequeno assistir Peppa Pig o dia todo. Cavaleiros Zodíacos no meu tempo. E hoje a mãe e o pai deixam a criança numa creche e se livra para poder ter a sua vida de volta. Não compreende que o exercício de relacionar, ele vai ser ampliado a partir do momento que os filhos agora fazem parte daquela relação. Eles agora são o fruto de seus investimentos iniciais. Se são desequilibrados, cabem aos espíritos aqui encarnados com a missão paterna e materna de elevá-los ao caminho do bem, a colocá-los rédeas e, na grande maioria das vezes, cerceá-los dentro de uma linha tênue para que eles sejam no futuro homens e mulheres de bem. Porque quando os pais deixam para a religião fazer isso, não dá mais tempo. A escola não tem o dever de educar os filhos, sim de instruir. Lá ele vai aprender matemática, português, geografia, mas o contato só a mãe e o pai responsáveis, e os responsáveis são confiados a eles. O pai criador, quando enseja a capacidade de nós procriarmos, estabelecermos novas criaturas encarnadas, num planejamento reencarnatório que começa muitas vezes lá no mundo espiritual, e que por nossas ingenuidades iniciais abraçamos da melhor forma e dizemos: pode vir 10 filhos que eu vou ter capacidade de criar. No segundo a gente já abandona. E os outros 8
O mundo é que cria, e o mundo não tem responsabilidade de criar ninguém. Então, o papel que a nossa irmã estava falando aqui, eu pensei que ela ia entrar na questão 695, ia entrar no meu tema. Ela chegou até 694. Então, o papel inicial que os pais aqui têm que ter na Terra é o de responsabilidade plena para com seus filhos. Estamos num mundo aí deturpado, de violência, porque as famílias também são violentas em seus lares. Homens e mulheres que não criam resiliências em seus filhos, porque criam um mundo de fantasia, e quando eles chegam lá fora, o mundo não tem muito a oferecer, e sim a cobrar. Então cobre do seu filho aqui, para que a sociedade, quando cobrar, ele tenha resiliência para poder enfrentar os baques que a vida pode nos proporcionar, e vai nos proporcionar. Então saímos dessa fase de ter filhos, os filhos saem de casa, todos eles casam, e muitas vezes nos sentimos abandonados. É a síndrome do ninho vazio que a psicologia fala. Os filhos saem, e muitas vezes o casal não se prepara para voltar à fase do namoramento inicial, porque pensam que não tem mais tempo para isso, não tem mais condição física para isso, condição emocional para isso. E aí uma coisa que eu sempre pergunto a alguns casais: por que você separa o casamento do namoro? É uma coisa interessante, né? Muito casal faz isso. Você tem quanto tempo junto? Aí você vai ter 15. 5 de namoro e 10 de casamento. Eu digo, mas por que você separa? Existe uma personalidade no namoro e uma personalidade depois? Não, mas é porque socialmente é assim que a gente separa. É porque os casais, muitas vezes, quando casam, deixam de namorar. Deixam de fazer programas a dois. Porque muitos deles se concentram muito nos filhos, nas problemáticas, e deixam de se concentrar um para com o outro. E quando isso ocorre, nós perdemos, entre aspas, as diretrizes, e muitos de nós nos sentimos abandonados morando dentro de uma casa com um monte de gente dentro. Porque não nos sentimos inseridos naquele espaço. E quando isso ocorre, iremos muitas das vezes, por nossas limitações, buscar um equilíbrio lá fora. E muitos de nós, principalmente os homens, estou falando dos homens porque é o índice, caímos no campo das traições. E aí o cais dos sonhos começa a virar o mar revolto do pesadelo. Das nossas imperfeições, da fase que precisamos passar para poder atingirmos um grau de evolução que ainda não estamos condicionados inicialmente. Então o exercício de casar dia após dia, ele deve ser, antes de tudo, de renúncia plena. É muito difícil inicialmente fazer isso. É muito difícil eu me doar para alguém que ainda é estranho. Porque a outra pessoa, até nós temos a convivência, o parceiro é uma coisa interessante, ele sabe até as nossas manias. Quando o homem se enxuga da toalha e deixa em cima da cama, e a mulher não gosta disso, porque ela aprendeu com a mãe dela que aquilo não se deve fazer. E ele aprendeu com o pai dele que a gente termina de se enxugar no quarto. Então ali no criado mudo é o melhor lugar. Mas ela aprendeu com a mãe dela, não, que tem que se enxugar no banheiro, já sair pronta e levar para o quintal para estender a toalha. São os conflitos. E aí vem quem está certo e quem está errado. Quando a gente começa a rotular quem está certo e quem está errado, é porque os dois já estão começando errado. Não existe o certo e errado. Eu tive uma experiência particular de poder fazer uma troca de uma roupa em uma loja, véspera do Dia das Mães, no shopping. E eu disse à mulher, disse, olha, ali está a loja. Aqui está a nota fiscal. Você tem 15 minutos para ir lá. A menor distância entre 2 pontos é uma reta. Mas ela entendeu tudo ao contrário. Fez em espiral. 1h30 depois, eu estava na livraria terminando um capítulo de um livro. Eu disse, aí, trocou? Ela, troquei. E a gente pergunta só assim, por mais o quê? Porque ela não consegue trocar simplesmente aquela roupa. Ela tem que fazer todo o enamoramento de outras peças e leva, e a gente pergunta apenas uma coisa: quanto foi? Porque a gente tem que entender que a mulher é assim. Ela é extremamente observadora, faz parte do seu arquétipo, como dizia Carl Gustav Jung. Ela foi criando, a partir de vários enamoramentos sociais, uma arquitetura que nós homens somos extremamente lógicos, entre aspas. Porque quando a gente vai trocar alguma coisa, a gente já chega lá, e muitas vezes, se for um sapato, a gente nem experimenta. Até o rapaz diz assim, mas você vai experimentar? Não, é 41, cabe.
E às vezes leva a ficar apertado porque a gente não quer dar o braço a torcer. Quer acabar com a vida de um homem, a mulher chega pela manhã e diz assim: hoje de noite eu quero conversar sobre nossa relação. Ele vai para o trabalho e não consegue trabalhar, porque ele fica com aquilo na cabeça. Por que vocês estão rindo? Já passaram por isso? Ele chega mais cedo para agradar, traz um buquê de flores. Até a mulher da floricultura diz assim: esse aqui nunca passou aqui, hoje trouxe uma flor, ele está com algum problema. Deve estar com outra, a mulher pensa logo isso, né? A mulher da floricultura. Ele leva a flor para casa, chega antes, por surpresa, ela já está em casa. Ele pensou que ia fazer um jantar especial para ela, já está em casa. Ela olha com aquela cara de Sérgio Moro quando olha para Lula. E ele passa assim, diz assim: vou tomar um banho. Ela pode tomar. Você fez alguma coisa para a gente jantar? Ela diz assim: depois da conversa eu farei. A fome que ele estava passou. Ele toma banho, coloca logo um pijama. E por ironia do destino, ela senta no sofá e fica naquele cantinho lá embaixo, olhando com aquela cara de Mona Lisa pra gente. Diz assim: o que é que você acha da nossa relação? A gente trava, porque a gente não está preparado para esse tipo de conversa. O homem é extremamente lógico, extremamente limitado muitas vezes. E ela diz assim: então você acha que nossa relação é nada. E fala meia hora. Quando ela termina: o que você tem que dizer isso? Meu bem, você já falou tudo. E aí começa o mimo depois, quando vão deitar. E os relacionamentos, quando não tem diálogo, na grande maioria das vezes, tendem a se desfazerem. Porque o diálogo é onde vai afinizar todas as problemáticas que o casal precisa passar. Quando ele perde o respeito para com a parceira ou para com o parceiro, é porque o diálogo já acabou faz tempo. Então por isso que não é muito bom uma pessoa extremamente calada casar com outra muito calada, né? Porque não vai ter diálogo nunca. O processo de diálogo deles vai ser extremamente limitado. Então temos que fazer um exercício contínuo para manter o diálogo dentro das relações. Segundo o Espiritismo, os relacionamentos a dois são, antes de tudo, configuracionais, para que esses espíritos que trazem no seu inconsciente perispíritico, né? Eles vão trazer ali as suas demandas iniciais e, na grande maioria das vezes, resgates de um para com o outro do passado, e a fase do viver a dois vão afinizar-se para que no futuro próximo ou um pouco distante, vai depender dos casais, eles destravem os entraves de outros processos reencarnatórios. Olha como é complexo. Aí eu me pergunto por que Allan Kardec não teve filhos. Por que será que Allan Kardec não teve filhos? Na Revista Espírita tem um comentário interessante de Zéfiro, que andava muito com o Espírito da Verdade, que diz assim: Rivaio, tu terás uma missão muito forte, que será muito fecunda para a história da humanidade. Tu trarás algo novo, uma nova luminosidade, que seria, no caso, a doutrina espírita, e tu terás que se dedicar por algum período de forma muito plena. E Allan Kardec opta por não ter filhos para se dedicar à doutrina espírita. Então, quando nós optamos a não ter filhos, porque nós trazemos a nossa demanda e desaguamos as nossas energias em algo benéfico para com a coletividade, nós não estamos sendo egoístas. Mas quando nós não queremos ter filho, porque o meu corpo vai ficar horrível, muitas mulheres dizem, eu vou engordar 80 quilos, e eu não quero ter filho porque tem todo um processo financeiro que eu vou ter que gastar, isso vai fazer parte de nossos egoísmos. Mas quando nós trazemos, como Chico Xavier, se quer o relacionamento a dois, porque tinha um foco inicial, perpetuar a doutrina espírita, trazer novos livros que seriam o complemento da doutrina dos espíritos, para que possamos ter hoje esse corpo maravilhoso de ensinamentos, de obras complementares. Aí sim é um espírito diferenciado. Mas nós, a grande maioria de nós, acredito que 99,7% temos que passar pelos relacionamentos.
E quando passamos de uma forma sofrida, é que começamos a entender o grau evolucional que ainda estamos inseridos. Por que Jesus não precisou passar? Pensei sempre nisso. Porque já está na condição de enxergar o outro como irmão pleno, de ajudar de uma forma coletiva. O Calvário para ele não é o Calvário das suas limitações, mas é o Calvário que ainda nós estamos condicionados. É ele enxergar cada um de nós e perceber que somos tão limitados que não sabemos ainda como lidar com o outro. E o Pai Criador nos dá os relacionamentos a dois para que possamos afinizar esse processo. E quando não fazemos de uma forma plena, satisfatória, iremos através dos campos da obsessão, através dos campos das reencarnações futuras, resgatar tudo o que fazemos desses relacionamentos. Caso interessante, 5 minutos. A mulher engravida, e quando ela chega para fazer o ultrassom, os médicos incrivelmente dizem: olha, não tem nada aí, você deve estar com gravidez psicológica. Ela diz assim: mas a minha regra menstrual já faz quase 4 meses, não é possível, eu sinto algumas dores, e o exame de sangue inicial não dá nada. Passa mais 2 meses, a barriga dela começa a crescer e novamente na ultrassom não se apresenta nada. Mas o exame de sangue agora constata que ela está grávida. Inicialmente os médicos ficam encucados com aquela situação. Como não pode aparecer nada? Um feto de quase 6 meses. Por ironia do destino, no espiritismo não existe a ironia, muito menos o acaso. No 7º mês ela descobre que é mãe de trigêmeos. E 2 deles vão nascer colado, uma parte da bacia e um coração para 2 seres. São crianças siameses. Eles, impactados com aquela notícia de ter 3 filhos, nascem os 3 filhos. Os que tinham o processo de siamês, do 3º para o 4º ano de vida, a mãe tem que optar por um deles morrer para que o outro prossiga a sua vida. Ela vai até um guru, isso foi na Índia, ela vai até um guru, e o guru diz assim: não importa, você tem que dedicar ao 3º filho. Por quê? Porque os 2 vão morrer durante o processo da cirurgia. Ela não acredita, ela diz: você só pode estar ficando maluco. Os médicos me deram quase 90% de chance que um deles iria sobreviver. E diz assim: os 2 irão morrer. E ele estava certo. Desencarna aqueles 2 seres, espíritos que nasceram naquela conjuntura vibracional, que para o espiritismo na verdade são 2 espíritos comprometidos por algum processo vibracional kármico, mas que trazem naquele processo físico, através dessa doença, desse ensejamento biológico, a oportunidade deles afinizarem, nem que seja de maneira curta, um período de obsessão mútua. Os 2 morrem. A mãe, querendo ser consolada, em uma das palestras que Divaldo vai à Índia, Divaldo recebe a mensagem: os 2 filhos dela foram 2 abortos em uma encarnação passada. Ela introduziu algo através da vagina e sugou o coração dos filhos, no 1º e no 2º aborto. Exatamente igual. E os espíritos, em vez de ter a obsessão para com a mãe, ao contrário, eles nutriram, porque sabia da limitação evolutiva da mãe. Eles nutriram um sentimento de amorosidade para com a mãe e pediram para vir, porque seu perispírito estava deturpado, destruído, o campo do coração. Eles pediram para vir daquela forma, para que a mãe tivesse agora um impacto emocional, mas que eles 2 não iriam sofrer por aquele processo físico. Não tiveram obsessão. Reencarnaram depois como 3º e 4º filhos, quando o filho 3º já estava com quase 18 anos de idade. E um dia, quando Divaldo volta à Índia, foi quando ele teve aquele contato com Satya Sai Baba. Um dos filhos disse assim: alguma coisa me diz que o meu filho, no caso o filho do 2º,
vai ser o meu próprio pai. Cerca de 2 dias depois, o pai dele morre num acidente de carro. E Divaldo conta depois em uma carta à mãe dele que na verdade ele reencarna como filho. O pai dele reencarna como filho. E o processo todo, em vez de ter a obsessão, tem a amorosidade. Nem todos os espíritos que estão rejeitados têm obsessão. Porque a gente acha que a obsessão é um caminho direto, né? Eu faço errado. Há espíritos que não estão nessa condição. E aí quando olhamos o campo do viver a dois, que trazemos na grande maioria das vezes entraves do passado, e esse passado quando se apresenta de uma forma não tão fecunda, e os relacionamentos duradouros acabam, o processo de cuidar dos filhos ele deve ser continuado. Porque não é porque eu acabei o relacionamento que meu filho deixa de ser meu filho, que minha filha deixa de ser minha filha, que o meu esposo deixa de ter o meu respeito e minha esposa de ter o meu respeito. Temos que ter uma relação mútua de carinho, respeito e de amizade. Como diria Rita Lee, amor sem sexo é amizade. Então teremos que ter esse exercício de amizade, porque os espíritos que são amigos, na grande maioria das vezes eles trazem também a amorosidade. E quando o relacionamento a dois acaba o cais dos sonhos e o navio afunda, infelizmente. O relacionamento duradouro, que inicialmente se apresentava para sempre, mas o para sempre aqui na Terra quase sempre acaba. Então quando ele traz esse exercício de amorosidade mútua, quando o relacionamento acaba, eles continuam amigos. Porque é assim que deve ser, e não inimigos eternos, com alienações parentais. A mãe diz um monte de coisa do pai ao filho pequeno. Quando o filho vai para a casa do pai, o pai diz um monte de coisa da mãe ao filho. Quando o filho cresce, percebe que nem o pai nem a mãe presta. Porque eles começam a se mostrar através do falar um do outro. E quando cresce, o filho já tem capacidade e maturidade para saber que na verdade nenhum dos dois presta. Mas quando eles crescem num lar que foi desde o início fecundado com amorosidade, são espíritos de bem, homens de bem. Não precisam ser espíritas, não precisam ser cristãos. Como eu disse no início da explanação, o país onde mais se mata com arma de fogo no mundo e não está em guerra é o Brasil. E todo mundo diz aqui que é cristão. A gente vai nas cadeias superlotadas e diz assim, olha, tirando minha mãe, o restante eu mato, mas Jesus segue meu caminho. Funciona assim, porque nós somos cristãos, mas não fazemos exercício da cristandade. Não queremos o Cristo aqui dentro de nós. E nas relações já começamos de forma errada. Queremos o abuso, a mulher e o homem que querem no outro algo que ainda não se preenche internamente. Temos que compreender o outro. Se a pessoa é tímida e você não é tímido, eu tenho esse exercício, eu nunca fui tímido, desde criança. Se fosse para dizer qualquer coisa em público, o pessoal me cutucava porque sabia o que ia falar. É bom para algumas coisas e é ruim para outras. Você fica taxado. Não é verdade? Você fica taxado. Quando eu falto na faculdade, todo mundo percebe que eu faltei. E aquela pessoa calma, quieta, falta às vezes uma semana. Você foi assim, não, por quê? A gente começa a perceber depois. Mas aquele que é extremamente falador, a gente percebe logo quando ele falta. Então esse exercício de amorosidade, ele deve começar desde o início. Então quando as resiliências não são construídas no relacionamento a dois, então que vem a pergunta 697 do Livro dos Espíritos: se o divórcio é algo criado pela lei divina ou se é algo meramente pela lei dos homens. Enseja Allan Kardec aos espíritos. Os espíritos são categóricos ao dizer: se o relacionamento não se iniciou pela lei de amor, se ele não se iniciou pelas vertes do compromisso de um para com o outro, então o divórcio é extremamente válido, para que os espíritos não caiam em outras tentações e nem errem mais para com aquele parceiro. Então o divórcio é uma lei humana extremamente atualizável. Olhe que na Índia a mulher, mesmo sendo traída, ainda é adúltera quando o homem deixa. Aqui no Brasil já vencemos isso, né? Nós já temos diferenças, mas cada país tem uma legislação própria para o divórcio. Então ela é uma lei extremamente humana e muitas vezes necessária. Mas quando a amorosidade do relacionamento é na lei de amor desde o início, ele não acaba. Ele se perpetua.
Um dia desse eu ainda me lembro como se fosse hoje. Eu peguei aquela linha do ônibus indo para Otávio, com a bolsa cheia de carta, o sol. E a gente desce, todo mundo faz a mesma pergunta, todo dia é o mesmo carteiro. Tem carta para mim hoje? Eles têm para mim não, tem para José, tem para Maria, Pedro, mas para mim não tem não. Porque a gente fica estressado, extremamente saturado. Mas esse dia foi um dia especial. Quando eu subi, o ônibus extremamente lotado da integração, coloquei a bolsa de cartas assim do lado, e eu notei uma coisa especial, extremamente difícil de se ver em público. Um jovem de mais ou menos 80 anos estava dando um beijo colado em outra jovem de quase 80 anos. E aquilo estava causando um frenesi dentro do ônibus, porque não é comum você ver aquilo. E aí eu perguntei a ele: vocês são casados? Aí ele disse assim: pelos meus cálculos, porque eu tenho Alzheimer, de vez em quando eu esqueço, mas ela vai lembrar, mas eu acho que faz 60 anos que nós estamos juntos. E hoje especificamente nós estamos comemorando mais um ano juntos. E sempre que eu comemoro um ano juntos, a gente tem um certo ritual. Onde eu vê-la, eu tenho que dar o beijo inicial do primeiro dia. E foi justamente ali no ônibus. Ele tinha pego na integração, ela vinha da feira com algumas sacolas. Assim que ela subiu, ele surpreendeu ela e deu um beijo. De imediato, ele começou a narrar uma música que eles diziam que cantavam desde o início do relacionamento. A música é mais ou menos aquela, que é uma versão de Renato e seus Blue Caps. Ouvindo esta música antiga, eu retorno ao passado. As pessoas, algumas mulheres do ônibus começaram logo a chorar. Ela é mais emocional, né? Me pego sonhando acordado nas asas da recordação. Ao som de um hi-fi, numa festa de bairro eu te olhava, por entre os casais procurava chamar sua atenção. Foi quando o teu olhar cruzou com o meu. Naquele instante eu vi o quanto é mais forte, mais puro, mais lindo, ouvindo-se ao fundo o som de uma bela canção. Sem acreditar, fiquei cego então. A vê-la seu rosto, mostrando ciúme, corri em sua direção. Peguei em sua mão. O tempo passou, mas você continua ainda. Ele começava a gaguejar. A ser como a linda menina que um dia eu tirei para dançar. Todos começaram a bater palma no ônibus. Era o momento máximo daquele casal. Mais de 60 anos de casado e ainda tinha amorosidade. E muitos de nós, em 3, 4 anos, já não, só tem ódio, rancor, raiva, ressentimentos. O ressentimento, segundo os espíritos, é um ácido que corrói a criatura e deixa, muitas vezes, marcas internas nos seus perispíritos que irão desaguar em novas reencarnações. Ressentimentos. Somos espíritos extremamente ressentivos. Estamos no trânsito, quando alguém nos ultrapassa, nós temos que ultrapassar também, porque a pista é nossa. E ele não tem o direito e nós temos. Somos o tempo todo convidados a sermos amorosos e não exercemos a nossa amorosidade. Então que no relacionamento de vocês, que tenham esse enlace que esse casal teve. E aí, quando chegar a fase do mar revolto, que tenhamos resiliência para enfrentar o dia a dia, o cotidiano que se apresenta muito duro, triste, frívolo, muitas vezes. Ensejador de um processo de equilíbrio que precisamos passar para poder evoluirmos. E o casamento, ele é algo que os espíritos dizem a Allan Kardec, grande avanço na humanidade. Na questão 695, pode olhar quem tiver com o evangelho aí que eu decorei. É uma grande evolução na humanidade. Na 696, os espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos: mas se o casamento acabasse, se as relações a dois acabassem, o mundo voltaria à fase de barbárie, porque nós não iríamos construir famílias, clãs, para poder desaguar na sociedade, que a família é a célula da sociedade, no tecido social, espíritos equilibrados. Então nós iríamos ter uma fase de barbárie, mas o homem passou por esse processo civilizatório inicial. Passamos uma fase de nômade para poder encarnarmos dentro da fase civilizatória, para depois relacionarmos cada vez mais e até a era da conectividade que estamos vivendo, a era da virtualização dos relacionamentos. Tem muita gente que se conhece só pelo Facebook, só pelo WhatsApp, e muitas vezes quando se encontram, sequer dão um abraço, sequer fazem
um esforço, de um ter um contato com o outro. E precisamos tanto desse contato. Precisamos tanto olhar para o outro e dizer assim, olha, você é minha amiga, meu amigo há X tempo. Eu preciso dizer que eu te amo. Quando é um homem, ele olha assim meio de revés, né? Lá no trabalho, de vez em quando, eu digo isso a uns colegas mais próximos. Eu digo, olha, eu te amo. Aí me diz assim, olha, eu sou casado. Porque o homem não entende esse exercício de amorosidade. Porque não é algo sexual, mas é algo emocional que precisamos passar. E o homem, como ele é mais, né, ignorante, mais cesseado em seu mundo, e como eu só trabalho com homens lá nos Correios, então eles já me olham assim de lado, esse cara é muito alegre. Eu digo, é porque eu sou espírita. Então todo espírita é assim alegre, eu não quero ser espírita não, eu quero ser um homem. Eu digo, você está sendo macho, porque um homem não precisa ser bruto para ser homem, você está sendo macho, e macho todos os animais são. Nós precisamos ser homem e amorosidade. Aí diz assim, é onde eu penso nessas palavras que você fala. Então no relacionamento é a dois, que nós tenhamos, antes de tudo, compromisso para com nossos parceiros, para com nossas parceiras. Alberto Almeida, um dia, sentado à beira do mar com sua mãe, disse, mãe, eu não aguento mais conviver com ela. Tenho 4 filhos. Já acabou meu tempo, meu Deus. Um jeito delicado de dizer, não tem mais tempo. E ele chegou de frente ao mar e disse assim, já tenho 4 filhos com ela, não tenho mais capacidade de conviver com as diferenças dela. A mãe dele, que era, em termos instrucionais, quase analfabeta, disse assim, pegando no cabelo dele de uma forma bem simples, disse assim, imagine, meu filho, se eu tivesse abandonado o seu pai. Porque muitas vezes nós não nos damos conta que aquele parceiro do outro lado é alguém que nós temos que ter um exercício de demanda maior, porque ele está evolutivamente lá embaixo, e muitas vezes somos nós que estamos naquela condição. Ele era como se fosse um índio tupiniquim, ele não se enxergava na condição de ser um homem extremamente arrogante para com ela, e um dia disse uma frase de Natal, disse assim, um dia, na próxima reencarnação, vou me esforçar para vir casado contigo de novo. E era justamente o contrário. Ela que era a amorosidade, que aproximava a família. Ela olhou para ele e disse assim, imagine, meu filho, se quando vocês fossem pequenos, quando tivesse os problemas do cotidiano, eu tivesse abandonado, o que seria de vocês? Ele começa a chorar e diz assim, mãe, eu nunca vou esquecer dessa frase que você me disse hoje. Volta para casa, leva um buquê de flores. A mulher fica um pouco, né? Porque a gente, quando leva um buquê de flores, é porque a gente aprontou, né? Geralmente. A mulher chega para ele e diz assim, mas o que você foi? O que foi que eu fiz que estou merecendo isso? Ele disse, não, você não está merecendo nada. Eu apenas te amo e agora quero conviver com as suas diferenças. Então que façamos esse exercício. Que olhemos pela manhã o nosso Mestre Jesus a nos fortalecer através das mensagens que tenhamos através da doutrina dos Espíritos, ou através de homens e mulheres, que seja a nossa vida, através do relacionamento a dois, que ele seja o nosso, sim, parceiro fidedigno, mas que ele seja a nossa fonte de inspiração, de motivação, que eles sejam, se estamos deixando de lado a amorosidade, que eles sejam a ponte para que nós precisamos todos os dias para poder amar. Porque quem conhece os segredos da imaginação não se perde e nem perde a razão. Não precisa dizer de onde tirou as ideias que trazem no chão. Quem caminha nos ventos que sopram do mar sabe que o tempo pode passar. Pode ser calmaria, pode ser vendaval, fantasia ou vida real. Quem não tem o mal que não se espanta, e de onde vem essa loucura santa? E quem pode explicar, dizer o que é real, fantasia ou vida real? Muita paz para todos. Me desculpe se eu passei do tempo. Nelly vai fazer a prece final. Boa noite a todos. Eu os convido para, nesse momento, fecharmos os olhos e pensar no nosso Mestre Jesus. E na paz em que nós nos encontramos, nas reflexões feitas através da palestra do nosso irmão, eu os convido novamente para refletirmos sobre nossas vidas, nossos relacionamentos,
estendendo um pouco esse relacionamento aos nossos filhos, aos nossos irmãos, pais, aos nossos próximos mais próximos e principalmente ao mais próximo que somos nós mesmos. E assim detectarmos um ponto que podemos esta semana, baseados na palestra que ouvimos, na inspiração dos nossos guias e mestres espirituais, exercitarmos a melhorar. Alegremente envolvidos pelos ensinamentos que ora recebemos, pedimos, Deus, que nos ampare, nos fortaleça e nos ilumine todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Passo a palavra para a nossa irmã que dirige a sessão para o encerramento final. Agradecendo ao Enson a palestra da noite de hoje, agradecendo ao Manuel Quintão e sua equipe espiritual, pedindo permissão para finalizar a primeira parte dos trabalhos na noite de hoje. Muita paz para todos, que assim seja.